Começa agora na Rádio Agnus Dei FM, o programa Fé e Missão, com Padre Edson Rodrigues. Alô, minha gente querida, muito boa noite a você que me escuta a partir de agora da Rádio Agnus Dei FM. Estamos começando o programa Fortes na Fé, um programa da Reitoria São Miguel, aqui da cidade de Arco Verde. Estamos juntos mais uma noite, quarto programa no ar. Estamos no mês vocacional. Saúdo a você que me escuta nesse instante, a você em qualquer lugar onde esteja. Que a graça de Deus possa vir sobre você nesta hora. Estamos juntos, está começando agora Fé e Missão, o nosso programa de toda segunda-feira nessa hora. Abraçando a você hoje, especialmente a você que é leigo, que é leiga. Ontem nós celebramos o dia dos leigos na igreja, né? E aí, nós hoje vamos refletir um pouco também sobre essa experiência do que é o leigo na igreja, mas eu já aguardo a sua mensagem, desde já, no 981428931. WhatsApp da nossa Rádio Agnus Dei. Estou aguardando sua ligação, estou aguardando sua mensagem, seu áudio, seu pedido de música, sua mensagem. Vou repetir, 981428931, ou pode ligar 3822-2828, que a gente está aqui aguardando a sua ligação. Vamos começar o programa com música. Eu vou trazer uma música que foi composta em 387. Será que é velhinha? É antiga essa música. Foi composta por dois grandes santos da igreja, Santo Ambrósio e Santo Agostinho. É uma canção de ação de graças. É uma canção que nos inspira a rezar a Deus, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo por tudo que Ele fez por nós. Vamos trazer na voz do Padre João Carlos. Vamos trazer essa bela canção, cantada sempre nas grandes solenidades da igreja, tirada do ofício das leituras, tirada da igreja, da oração oficial da igreja. Vamos ouvir então, o Padre João Carlos canta para nós então a canção Te Deum, que é um hino especial, maravilhoso, composto para esses grandes momentos. Render graças a Deus por aquilo que somos e temos. Padre João Carlos canta pra gente o Te Deum. A gente quer abraçar já Dona Maria de Lourdes e a sua família aí no sítio Peba. Acho que é o nome, foi isso que eu entendi aqui no áudio que ela mandou para nós. Dona Maria de Lourdes, orações pela sua família, sim, sem dúvida. Essa rádio sempre reza. E muito obrigado pelo carinho que a senhora nos demonstrou para conosco, para com a rádio. Ela terminou dizendo assim: aqui no sítio Peba só dá a Rádio Agnus Dei. Isso mesmo, estamos juntos nessa corrente de evangelização. Estamos juntos pela Rádio Agnus Dei FM, aguardando a sua comunicação. Então, 981428931, repetindo, 981428931, WhatsApp da Rádio Agnus Dei FM. Mas agora é momento de formação. Nós hoje temos um assunto para tratar com vocês a respeito do que celebramos ontem. Nós celebramos ontem o dia do leigo e da leiga. Interessante que ontem eu perguntei lá na igreja de São Miguel, né, também no Boa Esperança, onde celebrei, eu perguntei assim: levante a mão quem é leigo na igreja. Umas 10 pessoas levantaram a mão apenas. Aí eu perguntei: e o restante é padre e freira? Acho que o pessoal não entendeu bem o que é um leigo e uma leiga na igreja. Gente, leigo e leiga na igreja é todo aquele que não tem uma consagração específica. Por exemplo, o padre não é leigo, o bispo não é leigo, o diácono não é leigo, o seminarista é leigo? É leigo. A religiosa é leiga não, porque ela tem uma consagração específica. Então, assim, leigo e leiga na igreja é toda pessoa batizada que não tem uma vocação específica. Então o senhor, a senhora que me escuta agora, você, são todos leigos. E a igreja tem um olhar muito especial, porque quando se fala de leigo, por aí afora é assim, você diz assim: você entende de medicina? Aí alguém diz assim: não, eu não entendo, eu sou leigo. Você entende de tal assunto? Não, eu não entendo, eu sou leigo no assunto. Por aí afora, a ideia de leigo é de alguém que não sabe de muita coisa, que não tem inteligência para alguma coisa. Para a igreja é diferente. Na igreja, o leigo e a leiga são pessoas importantíssimas, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, em 62, 65, por aí. Então isso vem de uma questão de batismo. Veja bem, antes do concílio, como eram chamadas as pessoas? Eram chamadas tratadas como se fossem almas apenas.
Tanto é que se falava na salvação da alma, salvação da alma, salvação da alma. Lembra de uma canção da igreja que tem assim: Jesus Cristo está realmente de noite e de dia presente no altar, esperando que cheguem as almas ferventes e ansiosas para o visitar. A igreja depois reviu no concílio isso e disse: nós não somos somente alma. Esta alma habita dentro de um corpo, uma pessoa. Então aí passamos a ser não mais somente o rebanho ou as almas, passamos a ser o povo de Deus. E no meio deste povo de Deus tem uma categoria especial dos leigos e leigas que tem como sua primeira marca o batismo. Você é batizado? Você é batizada? Sim. Então começa por aí a trajetória cristã. O batismo nos coloca dentro de uma comunidade de fé, que é a igreja. O batismo nos dá a filiação divina, de fato somos chamados filhos e filhas de Deus. E o batismo nos insere também e nos garante também a imortalidade. Qualquer pessoa batizada diante de Deus não morre. Isso é muito importante entender agora. O leigo se configura a partir do batismo. Quem é batizado é chamado a ser igreja. E aqui não adianta dizer apenas que estamos com alguém batizado que está na igreja, mas não é igreja. Isso não pode acontecer. Há muita gente que às vezes está na igreja, mas não é igreja. Você percebe a diferença qual é entre o estar na igreja e o ser igreja? Há muita diferença. Não basta a gente ficar elogiando e admirando pessoas que fazem parte de pastoral A, pastoral B, movimento A, movimento B, e a gente não toma uma posição e não se engaja em nada. Esse leigo e essa leiga não entendeu ainda o que é viver a dimensão de fé adquirida pelo batismo. O batismo é o primeiro passo que nos coloca nessa dimensão de fé do leigo e da leiga. E os leigos e leigas são chamados a atuarem no mundo, diz o documento da igreja, são chamados a atuarem no mundo de tal maneira que possam ser neste mundo uma presença de Deus, do sinal do amor de Deus. Então sinta-se desde já muito valorizado, e é preciso que a igreja pense isso. O que seria de um padre, por exemplo, sem os leigos na paróquia? Eu daria conta de tudo? Jamais daria conta de tudo. O que é uma diocese, o que é de um bispo, sem os leigos na diocese? Jamais daríamos conta. Como é que o padre vai cantar, tocar, fazer catecismo, fazer tudo sozinho? Impossível. Como é que o padre vai administrar uma comunidade sozinho? Impossível. Então os leigos e leigas têm uma importância fundamental na igreja. E isto, a igreja disse isso a partir de um documento chamado Cristãos, Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. Então assim, é importante lembrar o seu papel dentro da igreja. Qual é o seu papel na igreja hoje? Ontem celebramos o Dia dos Leigos. Qual é o seu papel na igreja hoje? O que você tem feito na sua comunidade para dar esse testemunho do batismo que você recebeu? Qual o seu papel de leigo e de leiga? Em que pastoral você está hoje? De que movimento você faz parte hoje? Ou você é daquele tipo de leigo que vai à missa e volta todo domingo? Aí vem a questão do batismo que nos insere numa comunidade de fé. E essa comunidade é formada, diz a palavra de Deus, por muitos membros, por carismas diferentes, por gente de vários carismas distintos que colaboram, cada um do seu jeito, para o crescimento da comunidade. Um é catequista, o outro faz parte da pastoral do enfermo, o outro da pastoral do dízimo, o outro é vicentino, o outro é dos homens do texto, o outro é da mãe rainha, o outro é da apostolado. Enfim, cada um tem a sua presença dentro da igreja de acordo com aquele movimento com o qual a pessoa mais se identifica. O batismo é esta primeira realidade que nos leva a uma espiritualidade encarnada. O que é isso? Uma espiritualidade com os pés no chão. Sempre se diz claramente que oração conduz a rezar e agir. Orar e agir é a oração. Então, a espiritualidade de um leigo hoje para a igreja deve ser uma espiritualidade que está com os pés no chão. Afinal de contas, Jesus veio a esse mundo, pisou aqui nessa terra, sentiu aquilo que todos sentiam, especialmente a dor do outro. Então nos deu a lição de uma espiritualidade encarnada. E é necessário que tenhamos isso. Não existe fé eu e Deus apenas.
Não existe fé apenas somente eu e meu Deus. Existe uma dimensão de horizontalidade que nos faz olhar para o lado e ver que Jesus está também presente em diversas situações do cotidiano. Aí essa espiritualidade faz sentido. Essa religião é verdadeira. Essa religião tem seu sustento porque ela é capaz de ligar a dimensão de espiritualidade em Deus, manifestada na encarnação do Verbo a partir das pessoas, especialmente daquelas que mais sofrem. Então a segunda marca do bom leigo é uma espiritualidade com os pés no chão. Não é preciso ir para o céu, simplesmente sair daqui, ficar voando como se a espiritualidade fosse uma coisa alheia à nossa realidade. A fé, ela se liga necessariamente à vida e ninguém pode prescindir disso. A fé tem que estar ligada à vida. E o terceiro ponto que o documento dos bispos destaca sobre os leigos é a necessidade de formação. De um leigo estar atualizado, estar estudando, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a doutrina de sua igreja. Como a gente pode pensar em ser católico sem conhecer a doutrina da igreja, sem conhecer a palavra de Deus? É por isso que em nossa reitoria nós temos, toda quarta-feira, nós temos a escola de formação permanente, que está agora estudando a cristologia, porque os leigos precisam aprofundar. Conhecimento da igreja não é privilégio de padre, não deve ser privilégio apenas de padre, não deve ser privilégio apenas de freira, de bispo, de diácono. Conhecimento da igreja, conhecer a doutrina, é um direito de todo mundo. E a gente deve, nós como padres devemos propiciar isso para que a gente possa ter uma igreja com a cabeça capaz de entender as dimensões de sua fé. Então, saudando aos leigos e leigas nesta noite, eu quero lembrar esses 3 aspectos da vida do leigo. Primeiro, o batismo que você recebeu, o valor ao batismo, que leva a uma espiritualidade encarnada. No segundo ponto, esse batismo me leva a uma espiritualidade com os pés no chão. E para eu não perder essa dimensão de espiritualidade encarnada, eu preciso me fortalecer e me formar, me orientar, estudar, ler, participar de cursos, estar presente na vida da igreja, compreendendo as razões e a dimensão de sua fé. São essas 3 dimensões que eu queria destacar aqui nesse nosso assunto de formação, porque cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós veio aqui com uma missão específica. E essa missão nos faz ter a presença da comunidade, e não basta dizer sou batizado, sou batizada, sou católico, sou católica. Aí eu pergunto, mas de que jeito? De que forma somos católicos? A partir de que somos católicos? Por isso, parabenizando você, meu irmão, minha irmã, que é leigo, que é leiga, você que está na cidade, você que está no campo, você que tem seu batismo inserido numa comunidade urbana ou rural, não importa. A vivência da fé pode ser em qualquer lugar que você estiver. Seja onde estiver, dê seu testemunho de leigo. Valorize seu batismo. Ponha os pés no chão na espiritualidade encarnada. Busque compreender a palavra de Deus e a sua doutrina e a doutrina da igreja. Assim, teremos um leigo de boa qualidade. E graças a Deus, como temos tantos leigos. Louvado seja Deus por tanta gente boa, inserida e engajada na vida da igreja. Eu lhe parabenizo pelo dia de ontem, como você me parabenizou no primeiro domingo pelo dia do padre. Devolvo esses parabéns a você, que é leigo, que é leiga. Peço que Deus te abençoe e que a tua missão seja de fato encarnada na história da igreja, da tua paróquia, do teu lugar, onde tu estiveres, tu possas dar testemunho de Jesus aí no teu lugar, como um bom leigo, valorizando o teu batismo com espiritualidade encarnada e com uma formação sólida. Eu quero tocar uma canção agora que vem lá do Zé Vicente, é Missão de Todos Nós. Essa música tem história na nossa diocese, porque nós a cantamos lá nas Santas Missões, no ano 2000, com 2.000 missionários para o ano 2000. E era uma canção que marcou muito a gente. Vamos ouvir Zé Vicente cantando para nós, é Missão de Todos Nós. Boa noite. Muito bem, estamos com fé e missão aqui pela Agnus Dei FM. Mande sua mensagem para 981428931. Mas agora é momento de catequese. A gente falou sobre a formação sobre os leigos e leigas, e agora a gente vai fazer a parte da catequese também ligada a essa dimensão batismal. Vamos lá. Ecoando a catequese da igreja para você. Então, nós falamos sobre a dimensão dos leigos e leigas. E aí surgiu a questão primeira, que foi sobre o batismo. E vocês sabem que todos nós sabemos que houve um batismo de João Batista e um batismo
de Jesus. João Batista batizava e Jesus foi batizado por João. Aí a questão é, tem diferença entre o batismo que João Batista fazia e o batismo hoje que a gente recebe? Então, veja bem. Nós já conhecemos na Sagrada Escritura que existe a figura de Jesus e antes dele a figura de João Batista, filho de Isabel e de Zacarias. Jesus, no fim do Evangelho de São Mateus, depois de sua morte e ressurreição, ele manda os discípulos ir às pessoas, a todas as nações, e batizarem a todos quanto podiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí encontramos esses dois personagens, João Batista e Jesus. Agora, por que Jesus quis encontrar João Batista? Até o momento, nós podemos entender que esses dois, tanto Jesus quanto João, tinham missões diferentes. Agora, a partir do versículo 13 do terceiro capítulo do Evangelho de Mateus, então em Mateus 3:13, nós vamos encontrar um encontro de João Batista com Jesus. Jesus se aproxima, a passagem vai contar para nós que Jesus veio da Galileia, veio para o Rio Jordão para se encontrar com João. E aí, qual é o motivo que Jesus teria para se encontrar com João? Ele queria ser batizado por João. E a partir daí, João, quando sabe que teria que batizar Jesus, ele chega perto dele e diz: olha, eu que devia ser batizado por você e você que vem a mim para ser batizado. E aí não adiantou muito João Batista dizer isso, porque Jesus tinha um propósito a partir disso. E quando João percebeu claramente essa questão, que Jesus não sairia dali sem o batismo, naturalmente, ele cuidou de batizá-lo. Agora, esse batismo que João fez é diferente do batismo dos discípulos de Jesus que hoje nós temos? Diante desses dois acontecimentos, tem essa pergunta que de fato nos coloca em xeque. O batismo de João tem diferença? Há uma resposta clara sobre isso. Tem diferença, e nós veremos o seguinte: o batismo de João era um batismo de arrependimento. A pessoa que recebia o batismo de João estava reconhecendo ser um pecador diante de Deus e se colocando na condição de necessitado da misericórdia de Deus. Já o batismo de Jesus tinha uma função específica de purificar do pecado e conferir à pessoa a graça de Deus. São Tomás de Aquino, quando fala sobre isso, ele diz que Jesus nem precisava receber o batismo, porque ele não precisava receber a remissão dos pecados dos quais estava isento, nem de receber a graça da qual ele tinha plenitude. Naturalmente, Jesus não precisava ser batizado. Talvez tenha sido esse o principal motivo que levou João Batista a ficar meio que desconfortável quando Jesus pediu para ser batizado por ele. E João via em Jesus, porque ele sabia que em Jesus não se encontrava qualquer tipo de pecado, obviamente. Então, dessa maneira, Jesus não precisava de batismo de João. Isso porque ele não tinha do que se arrepender. Não precisava da graça santificante dentro disso. Aí o batismo de São João Batista era um sacramento como a gente tem hoje? Antes de responder essa pergunta propriamente, somente para a gente ter um conhecimento, havia o terceiro tipo de batismo realizado pelos judeus. Esse batismo, ele era previsto na lei de Moisés, mas estava mais associado a um lado de purificação. Quem batizasse, se purificava. Chamado banho de purificação. Por isso que algumas igrejas ainda hoje batizam com o banho, se jogam dentro de piscinas e enfim. Mas o batismo judaico não tinha nenhuma relação com o batismo de João Batista, nenhuma. É bom salientar que o batismo de João Batista, aliás, o batismo dos judeus, também não tinha relação com o batismo sacramental que a gente faz hoje, dos cristãos. Aí São Tomás de Aquino, quando escreve na sua Suma Teológica, ele reforça isso, de que João batizava com água, o batismo de conversão e de penitência. Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. Portanto,
toda a doutrina, toda a ação de João eram preparando a ação de Cristo. Logo, o batismo de João Batista não conferia a graça e a verdade trazida por Jesus. Segundo o Evangelho, a graça deveria ser conferida aos homens por Cristo, assim de uma maneira bem direta, e para não restar dúvida nenhuma para ninguém, o batismo de João Batista não era o sacramento do batismo que hoje recebem os cristãos. Não era o batismo que a gente faz hoje. Mas aí é bom lembrar algumas coisas a respeito do batismo, que Jesus por isso, como se lê na Escritura, José tinha 30 anos quando assumiu o governo do Egito. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. E nesta mesma idade, Ezequiel começou a profetizar. Assim, Cristo recebeu o batismo numa idade em que ele podia assumir todos os pecados, de modo que ninguém pudesse dizer que ele aboliu a lei por não a poder observar. Então Jesus devia ser batizado para que as águas fossem batizadas, santificadas e pudessem servir para o batismo daqueles que devessem ser futuramente batizados. E embora ele não fosse um pecador, ele assumiu a natureza pecadora. Ele foi batizado para imergir na água todo o velho Adão. Dessa maneira, Jesus não só devia cumprir os preceitos da antiga lei, mas também teria que dar início aos da nova lei. Por isso, ele quis batizar-se. Daí a importância de compreendermos o valor do nosso batismo hoje. Esse foi o nosso assunto de hoje, nossa catequese, a diferença do batismo de João Batista para o batismo de Jesus. Muito bem, terminada a nossa catequese, agora vem um momento. Em 1980, essa música foi lançada para o Brasil. Foi gravada em mais de 40 países. Solta um pouquinho da música pra gente poder entender só pela introdução, vai. Você lembra disso? Talvez não, mas é uma das vozes mais lindas que nós tivemos na música brasileira. Gessé, canta pra nós nesse programa a canção Porto Solidão. Vamos ouvir. Que coisa mais linda, Porto Solidão, a música de Gessé, 1980, muita gente nem nascido era, mas esse rapaz já cantava com essa voz extraordinária. Em cada programa a gente vai ter sempre uma música brasileira para lembrar, boa música brasileira, com boas letras, com bons conteúdos. E vamos seguindo então, Fé e Missão no ar. Agora é hora de saber o que aconteceu na igreja nessa semana passada, nesse final de semana, as notícias da gente no nosso bloco Panorama, a igreja em ação no Brasil e no mundo. Pois é, a gente começa falando lá no Vaticano, né? Como sempre, o Papa Francisco ontem no Ângelus destacou que a salvação é para todos, mas que requer um esforço e perseverança de fé. O Papa convidou os cristãos a ter uma vida coerente, a aproximar-se de Jesus e dos sacramentos, como também a ir à igreja. Isso porque para entrar no paraíso é preciso passar por uma porta estreita, diz o Papa, aquela da fé, aberta a todos, mas que exige uma dedicação pelo bem e pelo próximo, contra o mal e contra a injustiça. O Papa disse que não é uma questão de número, não existe número de salvos, mas se trata de atravessar desde já a passagem certa, uma passagem estreita. Em que sentido? No sentido que para se salvar é preciso amar a Deus e ao próximo, e isso não é confortável, diz o Papa. O Senhor vai nos reconhecer não por nossos títulos, mas o Senhor vai nos reconhecer somente por uma vida humilde, uma vida boa, uma vida de fé que se traduz nas obras. Conclui o Papa dizendo que uma verdadeira comunhão com Jesus é preciso que seja rezando, indo à igreja, nos aproximando dos sacramentos e nos nutrindo da sua palavra. Foi o Papa ontem na oração do Ângelus no Vaticano. E ainda falando na igreja no mundo, a igreja dos Estados Unidos, os bispos dos Estados Unidos, eles anunciaram semana passada a intenção de acabar com o acordo que protege as crianças imigrantes e garante que não serão mantidas em detenção por mais de um determinado período de tempo.
Este acordo inclui que estejam alojadas as crianças em um ambiente menos restritivo e em instalações licenciadas para cuidar de crianças, além de que sejam liberadas o mais rápido possível, geralmente após 20 dias. O governo pode deter crianças imigrantes com seus pais indefinidamente, determinar os termos e condições sobre os quais elas serão mantidas sob custódia. Os bispos da Conferência dos Estados Unidos, eles se manifestaram a respeito disso em comunicação oficial do site da conferência. O bispo Vasquez, que é o presidente do comitê, ele fala sobre a nova regra que prejudicará drasticamente as proteções existentes para as crianças imigrantes sob custódia federal e terá consequências devastadoras para as crianças imigrantes. A igreja presente, a igreja profética nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o grande assunto que correu a semana passada foi a CNBB, que se pronunciou a respeito da Amazônia. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, emitiu uma nota sobre a situação em que classifica de absurdos incêndios e outras criminosas depredações em curso na Amazônia. Diz a nota que essas atitudes requerem posicionamentos adequados. É urgente que os governos dos países amazônicos, especialmente o Brasil, adotem medidas sérias para salvar uma região determinante no equilíbrio ecológico do planeta, que é a Amazônia. Não é hora de desvarios e descalabros em juízos e falas, diz a nota da CNBB. No documento, a conferência ressalta que o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, convocado pelo Papa para outubro próximo, no cumprimento de sua tarefa missionária e da evangelização, é sinal de esperança e fonte de indicações importantes no dever de preservar a vida a partir do respeito ao meio ambiente. Dizem os bispos que é hora de falar, escolher e agir com equilíbrio e responsabilidade, para que todos assumam a nobre missão de proteger a Amazônia, respeitando o meio ambiente, os povos tradicionais, os indígenas, de quem somos irmãos. Conclui a nota dizendo que, sem assumir esse compromisso, todos sofrerão com perdas irreparáveis. Quem assina a nota é Dom Valmor Oliveira, presidente da CNBB, Dom Jaime Splenger, primeiro vice-presidente, Dom Mário Antônio Silva, segundo vice-presidente, e Dom Joel Portela Amado, secretário-geral da CNBB. Sobre a questão da Amazônia, o Papa Francisco se manifestou ontem, preocupado com as queimadas na Amazônia. A preocupação do Papa Francisco em relação aos incêndios que tem ferido a Amazônia foi manifestada depois da oração mariana do Ângelus ontem, no Vaticano. A voz do Papa se une aos dos bispos da América Latina, que também demonstram tristeza e, através de apelos públicos, pediram medidas urgentes em defesa da Amazônia. O Papa disse: estamos todos preocupados com os grandes incêndios que se desenvolveram na Amazônia. Oremos para que, com o empenho de todos, sejam controlados o quanto antes. Aquele pulmão de florestas é vital para o nosso planeta. E agora as notícias em nível regional. Bispos do Conselho Episcopal de Pastoral e dos membros coordenadores diocesanos de pastoral da CNBB, que se reuniram terça e quarta-feira passadas em Recife. As equipes se reuniram para avaliar, discutir e planejar as ações para o regional deste ano. O bispo de Garanhuns, que é presidente da CNBB, mandou uma carta convocatória para os integrantes do CEP e do CDP para que estivessem juntos na reunião. E em debate, eles prestaram contas e fizeram avaliação da campanha da fraternidade deste ano e planejaram o mês extraordinário missionário para o próximo mês de outubro. Em Recife, vai haver uma solene reunião e missa para marcar os 20 anos da morte de Dom Helder Câmara. No próximo dia 27, portanto amanhã, não é? Vão se completar 20 anos da morte de Dom Helder Câmara, ex-arcebispo de Olinda e Recife, e um dos fundadores da CNBB. Dom Helder foi um grande bispo, um grande profeta da igreja. E por ocasião da data, amanhã a Assembleia Legislativa de Pernambuco vai realizar uma reunião, na quinta-feira, porém, dia 21, uma reunião em memória deste grande servo de Deus,
disse um dos parlamentares que Dom Helder é reconhecidamente um dos notáveis líderes da Igreja Católica no Brasil e no mundo. E podemos expressar que a Assembleia Legislativa, se honrará ao celebrar a vida e a memória daquele que se irmana a todos nós através do seu espírito de justiça, liberdade e democracia. São palavras do deputado estadual Valdemar Borges, autor do requerimento para a realização da reunião solene. E uma missa amanhã, celebrada por Dom Fernando Saburido, será na sede Olinda, onde Dom Helder está sepultado. A missa vem marcar os 20 anos da morte do arcebispo Dom Helder Câmara. Em nível de diocese, nós temos uma notícia que nos chocou essa semana: a morte do padre Fantico Borges. Quem era o padre Fantico Borges? O padre Fantico trabalhou com a gente aqui em Sertânia, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, passou um tempo conosco aqui em missão. E padre Fantico também coordenou a pastoral da sobriedade aqui na diocese. Ele morreu no último dia 23, vítima de um infarto. Ele estava em missões lá em Cuba e morreu de infarto repentino, estava realizando as missões. Era religioso lazarista, esteve conosco e nós, da Diocese de Pesqueira, nos solidarizamos com a sua família e garantimos as nossas orações pelo descanso eterno deste nosso irmão e pela consolação de todos os seus familiares. O setor Juventudes de Pesqueira vai promover um encontro no próximo final de semana, dentro do mês vocacional. O padre Fabiano da Silva, lá o pároco de Nossa Senhora do Bom Conselho, lá em Belo Jardim, convocou um representante de cada paróquia, dos grupos de jovens existentes das paróquias, para o próximo final de semana, 30 e 31 de agosto. A diocese vai realizar no Centro Pastoral São João Paulo II, lá no Seminário São José, em Pesqueira, com os grupos, para assim melhor corresponder aos anseios desta geração. O padre mandou uma carta, ele que é responsável pelo setor, ressaltando que conhecer, ouvir, compreender, acolher, ensinar e lidar com as juventudes é uma missão da igreja há um bom tempo, mas os anseios dessa geração pulsam cada vez mais forte. E nós, enquanto comunidade eclesial, a exemplo do bom pastor, devemos estar atentos para cuidar e ajudar no discernimento e no crescimento pessoal, humano, comunitário e espiritual de cada jovem. E no mês vocacional que está terminando, as paróquias da Diocese de Pesqueira estão implantando ou fortalecendo a OVS, a Obra das Vocações Sacerdotais. Em nossa reitoria ontem à tarde fizemos a implantação da OVS e você pode ser um colaborador da OVS, sim, pode perfeitamente colaborar conosco em sua paróquia, onde você estiver, qualquer paróquia da Diocese de Pesqueira, nós temos a OVS. Procure o representante da OVS da sua paróquia, colabore com a formação dos futuros sacerdotes da igreja. A OVS vem para ser este apoio importantíssimo para que todos possam colaborar na missão de formar os futuros padres de nossa igreja diocesana. A irmã Adélia, lá da Vila de Simbres, terá memorial comemorativo aos 6 anos de sua partida. Irmã Adélia, todos estão lembrados da questão dos videntes de Simbres, daquela questão da Vila de Simbres. Uma celebração na Santa Missa, presidida por Dom José Luiz Ferreira Salles, nosso bispo, e o traslado dos restos mortais da irmã Adélia Carvalho, das Damas Cristãs, marcarão os 6 anos de falecimento da religiosa. Será no dia 13 de outubro, às 11 horas, no Colégio Damas, da Avenida Rui Barbosa, lá no bairro das Graças. Após a missa, presidida pelo bispo, os restos mortais da religiosa serão conduzidos a um memorial a ela dedicado. E agora as notícias mais aqui de Arco Verde, de nossas paróquias e de nossa realidade aqui. Nós temos, continuamos com a quaresma de São Miguel Arcanjo, que está acontecendo aqui na reitoria, no bairro de São Miguel. A capelinha histórica de São Miguel Arcanjo está hoje na Rua Vitorino Pacheco e passará essa semana toda na Rua Vitorino, nas casas católicas. E na sexta-feira nós teremos a Santa Missa às 19h30. Prossegue, e amanhã quarta-feira é o último dia, prossegue o curso de Cristologia para leigos. Quarta-feira é o último dia para quem quiser ainda participar deste estudo. Nós vamos fechar as matrículas na próxima quarta-feira. Então o curso é aberto para qualquer pessoa que queira participar de qualquer paróquia, lá no Centro Pastoral do São Miguel, das 7h30 às 9h30 da noite. Estamos estudando Cristologia para leigos. Se você quiser participar, quarta-feira que vem é o último dia
para fazer a sua matrícula. E a gente vai fechar a turma e daí seguimos com o estudo da Cristologia para leigos. Continuamos os preparativos para a festa de São Miguel Arcanjo aqui em Arco Verde. Vai acontecer toda vez eu atrapalho a data, de 18 a 27 de outubro. Nós estamos nos preparativos, reunimos as equipes, reunimos o conselho paroquial, estamos estudando a festa e foi lançado ontem para a festa de São Miguel um livro de ouro. Esse livro de ouro está circulando com as nossas catequistas. Se você quiser colaborar com a gente, com a festa, procure uma das nossas catequistas na nossa reitoria ou então no plantão do dízimo, também o livro de ouro está lá para quem quiser colaborar com qualquer quantia, não tem quantia específica. Você vai lá na Igreja de São Miguel, nos horários de missa, e pode colaborar com a festa de São Miguel desde já. Está sendo preparada com muito carinho para 10 noites de celebração no final do mês de outubro. Na nossa agenda, nós temos 2 importantes momentos para o dia 31 de agosto, próximo sábado. Nós vamos ter o encontro dos ministros da palavra, mais um módulo, né? São os 50 leigos que estão se preparando para serem ministros da palavra na escola Lexio Divina. Todo mês a gente se encontra o dia todo para estudar. Sábado que vem o encontro será comigo, será sobre introdução à liturgia. Estaremos juntos lá no Centro Pastoral. E no dia 31, no mesmo sábado à noite, eu me encontro com os músicos e cantores da nossa reitoria São Miguel. Vamos planejar a festa de São Miguel, escolher as canções, preparar desde já os repertórios, para que já possam ir ensaiando, para que tudo seja bonito, tudo seja bem feito, tudo seja para a glória de Deus, mas feito com muito carinho, com o dom e o talento que Deus nos deu, para que possamos usá-los e colocá-los à disposição da comunidade. A gente fica com com o panorama de hoje por aqui. As notícias foram essas. Semana que vem a gente volta com mais notícias sobre a igreja no Brasil e no mundo. Seguimos então com Fé e Missão. Nosso programa caminha agora para os seus momentos finais. E aqui eu quero registrar a audiência de quem foi que nos mandou a mensagem aqui agora há pouco? Foi Irani lá do São Geraldo, paróquia São Geraldo do Magela. Muito obrigado pela audiência de vocês todos aqui em Arco Verde e nas cidades vizinhas. Quanta gente! Eu ontem perguntei na missa, lá na Boa Esperança, quem de vocês aqui escuta a Rádio Agnus Dei? Gente, que surpresa, que coisa tão boa. Quase todo mundo levantou a mão na igreja, a gente ouve a Rádio Agnus Dei. É isso mesmo, não só escute, mas passe para os outros também essa sua proposta de ouvir a rádio, porque ao mesmo tempo você evangeliza conosco. A gente agradece e abraça a todas as pessoas que nos escutam em nossa diocese de Pesqueira. E aí nós temos várias cidades da diocese: Pesqueira, aqui temos vizinho para nós, Sertânia, Pedra, Buíque, Venturosa, Lagoinha, Tupanatinga, Cruzeiro do Nordeste, as paróquias da região Arco Verde. Um abraço a todos vocês, para que estejamos juntos. Agora em setembro vamos começar as visitas aos conselhos paroquiais. Os padres, agendamos com os senhores padres a data dos conselhos. Procure saber do seu padre, se você é conselheiro de sua paróquia, procure saber nas paróquias da região Arco Verde qual a data. Nós vamos aí com a nossa equipe diocesana e regional de Arco Verde para animação dos conselhos, para conhecer vocês, para partilhar experiências, para conhecer as atividades, enfim, para estarmos juntos numa atitude de animação, porque a igreja é em saída, disse o Papa Francisco, e queremos fazer jus a isso dentro do plano diocesano de evangelização, nosso plano de pastoral, que contempla 2 coisas para Arco Verde. A primeira, a escola de formação para os ministros, está acontecendo todo mês lá no São Miguel. E a segunda, que é fazer valer a pastoral orgânica, a pastoral de conjunto. Então a gente vai estar com vocês das paróquias de Arco Verde, Sertânia, Cruzeiro do Nordeste, Pedra, Buíque e Tupanatinga. Essas 11 paróquias nós estaremos visitando a partir de setembro agora. Vamos visitar cada conselho paroquial para uma conversa, para uma troca de experiências. Vai ser muito bom. Espero encontrar cada um de vocês para esse momento de animação em nossas comunidades e em nossa diocese de Pesqueira.
Eu quero só destacar no finzinho do programa que ontem nós recebemos a mensagem de Dom José Luiz Ferreira Salles, nosso bispo, que mandou mensagem especial para os catequistas. Nós lançamos os grupos das redes sociais e os catequistas da nossa diocese foram abraçados ontem pelo nosso bispo diocesano, que colocou para todos a necessidade de que nos engajemos, nos empenhemos e colocou sobretudo a sua gratidão aos mais de 600 catequistas que existem em nossa diocese de Pesqueira. Mais de 700 catequistas, aliás, que existem na nossa diocese. Catequistas de crianças, catequistas de jovens e catequistas de adultos. Então a gente louva a Deus e agradece a todas as catequistas. Eu aqui agradeço as minhas catequistas da reitoria. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e pelo cuidado com as nossas crianças. Aqui eu tenho Fátima, da paróquia de São Cristóvão, que está ligada com a gente. Obrigado, Fátima. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência na rádio Agnus Dei FM. Estamos juntos com Fé e Missão. E aí, no finzinho de tudo, no nosso momento final, eu quero fortalecer aqui a necessidade de que participemos da festa do centenário de nossa padroeira, Nossa Senhora do Livramento, de 14 a 23 de setembro. Todo arcoverdense, toda pessoa de Arco Verde católica, volta-se para a Mãe do Livramento, que é a nossa padroeira. Nossa Senhora do Livramento não é padroeira só de uma paróquia. Nossa Senhora do Livramento é padroeira da cidade de Arco Verde. Portanto, nós somos todos protegidos, somos todos filhos de Nossa Senhora do Livramento. Venha participar conosco, então, de 14 a 23 de setembro, como todos os anos, tradicionalmente acontece, só que esse ano, de modo muito especial, os 100 anos da paróquia. Quero que você se sinta convidado desde já. Vamos todos juntos, vamos participar desses bonitos momentos da festa de Nossa Senhora do Livramento. Final de programa, então, estaremos juntos na próxima segunda-feira. Segunda-feira já é o mês da Bíblia, viu? Vamos ler, vamos começar a estudar e ler a primeira carta de São João. Próxima segunda-feira a gente começa aqui com a formação sobre a primeira carta de São João no mês da Bíblia. Um abraço a você que me acompanhou. Estaremos juntos na próxima segunda-feira às 7 horas da noite. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para sempre seja louvado.